A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta, com a graça de Deus, para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre de 2024. A lição que vamos estudar hoje é a de número 3, que vai falar sobre a relevância da igreja no cumprimento da sua missão. Conforme nós vimos, o significado de relevância, que abrange o contexto, abrange o próximo, a igreja é relevante, a missão da igreja é relevante, primeiro porque é justamente alcançar o mundo com a pregação do evangelho. E segundo porque é devido à presença da igreja nesta terra que Deus não destruiu tudo ainda aqui, Pedro fala sobre isso, que na volta do Senhor, quando Jesus voltar nas nuvens para arrebatar a sua igreja, os céus se arderão em fogo, e os elementos da terra se fundirão. Exatamente como aconteceu nos dias de Ló. A presença de Ló era relevante para os moradores de Sodoma e Gomorra, porque era devido o Ló estar ali naquele lugar que Deus não destruía aquelas duas cidades. Só foi o Ló ser tirado de lá por um anjo que o juízo de Deus veio e tudo foi queimado, Então assim também será na volta do Senhor. E a igreja é relevante por isso, Então, hoje nós vamos voltar àquele assunto da 13ª lição do trimestre passado, Nós estudamos sobre a ordenança para ir e pregar o evangelho. Hoje nós vamos estudar novamente sobre isso, Devido à relevância desse assunto, amém? Então, Deus abençoe a todos. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, tá bom? Se você sentir de Deus também de deixar o seu like aí, não resista à voz do Espírito Santo, tá bom? Você estará contribuindo para o crescimento desse canal. Outras vidas podem ser alcançadas através desse estudo e com certeza Deus vai te recompensar, amém? Então Deus abençoe a todos, bons estudos. No final do vídeo eu estarei retornando com as considerações finais. O texto de referência para a reflexão de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 1 ao 5, quando Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo para o cumprimento da missão de anunciar o Evangelho em todo o mundo. Agora, observe no versículo 1 que havia na igreja, naquela época, profetas, doutores, e olha o passado deles, irmãos. O tal de Manaém foi criado com Herodes, O mesmo Herodes que mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo, que mandou degolar o Tiago. Irmãos, olha de onde Deus tirou esse Manaém. Ele tinha tudo para ser influenciado para o mal, mas Deus salvou e colocou ele na igreja. Também o próprio Saulo, sangue nos olhos, exterminador de crente. E se pudéssemos ver o passado dos demais ali, que são citados, o Barnabé, o Simeão, o Lúcio, com certeza todos eles tinham seus defeitos, assim como eu, como você, todos nós, Outro dia eu estava conversando com um irmão, depois da EBD, e ele estava me falando de onde Deus tirou ele, Estava preso nas drogas, atolado nas drogas. Depois esse irmão se retirou, aproximou outro, aí conversa vai, conversa vem, e ele me disse que era viciado na bebida, vivia embriagado. Nisso eu me lembrei que eu também era assim. Jesus me tirou da prostituição, dos vícios, cigarro, bebida, e que ninguém se gabe se por acaso ter nascido num lar cristão, Tido um bom ensino, uma boa influência. A natureza pecaminosa é a mesma. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não estamos mais porque Deus, em sua infinita misericórdia, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para sermos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a missão de Saulo, de Barnabé, da igreja nos dias atuais é essa, Ir pregar o evangelho a toda criatura, a anunciar quão grandes coisas o Senhor nos fez. Os objetivos de hoje são, primeiro, revelar o verdadeiro papel da igreja no mundo, pregar o evangelho aos incrédulos.
O segundo é falar sobre o dever da igreja de edificar seus membros, ensinar o evangelho para quem já é crente. E o terceiro objetivo é destacar a igreja como representante de Deus. Daí o nome cristão, pequenos cristos, né? Irmãos, já pensaram na responsabilidade que temos? Tudo que fizermos como igreja neste mundo vai para a conta de Deus, né? E Ele tanto vai recompensar se o nome dele é glorificado entre os homens devido às nossas boas obras, como também Ele vai requerer se o nome dele é blasfemado entre os gentios, se as nossas obras forem más. A introdução diz que hoje nós vamos focar em 3 aspectos da missão da igreja: sua relevância com relação ao mundo, a Deus e a si mesma. Talvez alguém questione, mas irmão, na aula anterior o irmão disse que relevante aponta para o próximo, para o contexto ao nosso redor. Como que é relevante a missão da igreja para ela mesma? Irmãos, acontece que a missão da igreja com relação a ela diz respeito a um preparo da igreja, né? E esse preparo visa alcançar os perdidos. Pode um cego guiar outro cego? Não pode, né? Ambos vão cair no buraco. Pode alguém iluminar o caminho do outro se a sua própria lâmpada estiver apagada? Também não pode. Por isso é relevante que a igreja esteja preparada, que ela cuide primeiro da sua visão espiritual, de estar com a sua lâmpada acesa, para então cumprir com o seu propósito externamente, né? Cumprir a missão que recebeu de Deus e iluminar aqueles que estão em trevas. Com o apóstolo Paulo também foi assim. Antes dele sair para cumprir o seu chamado, ele teve que voltar a enxergar, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. O tópico 1, então, começa falando sobre a missão da igreja para com o mundo. Ele diz que Cristo, de forma sucinta, com poucas, mas bem claras palavras, ele revela o escopo, né? Revela o alvo, a meta, a missão evangelizadora da igreja no mundo. Irmãos, Jesus sempre foi simples, objetivo, sem rodeios nos seus propósitos, né? E com relação à missão que ele atribuiu à igreja, não foi diferente. Foi simples e direto: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ponto. E da mesma forma, a igreja também deve ser simples e objetiva na pregação do evangelho, uma vez que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, uma pregação de Estevão coube em 3 páginas da Bíblia, de tão extensa que foi. Mas se é dos homens se converterem, eles rangeram os dentes cheios de fúria e apedrejaram Estevão até a morte. E olha que as palavras que saíram da boca de Estevão vieram de Deus, né? Ele estava cheio do Espírito Santo, enquanto que Pedro, também cheio de Deus, em 2 pregações, com poucas palavras, tipo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Com 2 pregações mais ou menos desse tipo, com esse conteúdo, quase 8.000 almas se converteram, né? Então, meu irmão, quando você for falar do evangelho para alguém, fale apenas o que Deus te mandou falar, nem mais nem menos. Um carcereiro perguntou para Paulo e Silas: senhores, que farei para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E se o carcereiro perguntasse o que aconteceria se ele não cresce? O que Paulo e Silas responderiam? Você será condenado, ora, simples assim. Tanto por causa da prisão que se abriu, porque seus senhores vão te punir, quanto porque a luz veio ao mundo e você amou mais as trevas do que a luz, porque as tuas obras também são más. Essas últimas palavras foram de Jesus para Nicodemos, né? Então, para aqueles que usam um argumento que não sabem pregar, que não sabem evangelizar, tá aí uma boa dica. É só tomar as palavras de Paulo e as de Jesus. Então, meus irmãos, vamos sair da bolha, né? Vamos sair da casinha e evangelizar o mundo, conforme diz o item 1.1.
o mundo todo, da sua rua, da sua vizinhança, do seu trabalho, da sua escola, da sua família, todo mundo. Foi esse o roteiro que Jesus traçou em poucas palavras, né? Começando pelos de perto, começando pela cidade, né, de Jerusalém, depois o estado da Judéia, o país de Samaria, mas com uma cosmovisão em escala mundial, o exterior, os confins da terra, o mundo todo, literalmente, como Paulo fez. Claro que se você tiver o chamado para evangelizar no exterior, né? E além do chamado, ter o preparo, né? Quem chama é Deus, o prepara o homem que busca. A Bíblia compara a missão da igreja com uma guerra espiritual onde os cristãos são chamados de soldados de Cristo, né? E como soldados alistados para essa guerra, cada um deve estar de prontidão, né? Preparados, atentos para essa convocação, não se embaraçar com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para essa guerra. Alguns são convocados para irem pelo mundo afora, outros já ficam como reservistas, trabalhando no próprio país, no próprio estado, cidade, bairro, como aquele endemoniado gadareno que, ao ser curado, almejava seguir Jesus, mas o Senhor disse para ele: não, vai e anuncia para os seus, os da sua casa, quão grandes coisas Deus te fez. E ele prontamente obedeceu. Fato é que a alma do meu vizinho é tão preciosa para Deus quanto qualquer alma no mundo afora, né? Tanto que Deus enviou Felipe, o evangelista, né, numa missão fora de Jerusalém, num caminho deserto para evangelizar um mordomo de uma rainha de Candace, mas as almas dos moradores de Jerusalém também eram importantes. Por isso, Deus deixou os demais irmãos pregando o evangelho por ali mesmo, em Jerusalém. Então, notem que para essa missão externa, só o Filipe foi enviado pelo Espírito Santo. Então, conforme diz o item 1.2, a evangelização local, casas, famílias, vizinhos, comércio, escola, trabalho, né? Também é muito importante. E para esses, todo cristão tem a responsabilidade de comunicar a mensagem salvadora do Evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A igreja em Jerusalém nos deixou esse exemplo. Eles alcançaram o mundo sem se esquecer da região em que estavam inseridos, né? Em Atos capítulo 5, versículo 28, você observa isso. Pedro e João haviam sido presos, né, por pregar o evangelho, e no conselho eles foram questionados pelo sumo sacerdote. E vocês encheram Jerusalém com essa doutrina? Percebe, irmãos? Começaram por Jerusalém, ninguém ali ficou sem ouvir a mensagem do evangelho. Primeiro foram os seus conterrâneos, né, os seus compatriotas, e depois eles saíram, né, para fora de Jerusalém. Já o item 1.3 fala da evangelização em escala mundial, transcultural, cuja finalidade é alcançar outros povos nos confins da terra, como no caso do Filipe, né, que foi pregar para aquele mordomo um pouco afastado de Jerusalém, e também como o apóstolo Paulo, que pregou nos arredores do mundo todo, né? Para essas pessoas de longe, tem crentes com um chamado específico, não é para todos. Mas uma vez que eu não fui chamado para fazer missões no exterior, eu devo participar contribuindo, orando por aqueles que estão na linha de frente, né? Então, se você não tem o chamado, nem tenta, porque não vai dar certo, né? Tem pessoas que se aventuram, procuram agências missionárias, sendo que não tem nem o chamado e nem o preparo para essa missão. Notem que Paulo, antes de ir pelo mundo afora, ele foi chamado por Jesus no caminho de Damasco, confirmado pelo Espírito Santo em Atos capítulo 13. Então ele foi chamado 2 vezes, né, por Deus. E preparado durante mais de 14 anos, segundo as suas próprias palavras, em Gálatas capítulo 2, versículo 1. Além de ser enviado por uma igreja que estava orando e jejuando, né? E o resultado disso, todo tipo de sofrimento que Paulo passou, ele chamou de bom combate, né? Ele disse que tinha prazer nas perseguições, nas aflições, por amor a Cristo. Tudo isso, irmãos, é fruto do chamado, do jejum, da oração, das instruções, que mesmo sendo chamado por Deus, haveria perseguições. Irmãos,
Gravem isso que eu vou falar. Missões no exterior não é turismo gospel, né? João Marcos, ele foi chamado para escrever o evangelho, só que ele quis cooperar, indo com Paulo e Barnabé, sem ser chamado pelo Espírito Santo, e desistiu na primeira perseguição que sofreu, né? Então, se você não tem um chamado para ir, não se entristeça, porque você pode orar, você pode contribuir com missões financeiramente, né? E com o reino de Deus naquilo que Deus te chamou, porque pode ter certeza, trabalho no reino é o que não falta, né? Grande é a seara e poucos os ceifeiros. Vamos para o tópico 2, que vai falar sobre a missão consigo mesma, né? Com a própria igreja. Conforme falamos no início, isso é relevante, né? Porque o propósito da igreja estar bem espiritualmente visa alcançar os que estão de fora, né? Então, não basta nascer de novo, a igreja deve estar crescida espiritualmente em santidade, em comunhão, em amor. E assim como na alimentação de um corpo todos os membros cooperam, tanto os membros externos quanto os órgãos internos, né? Só que é Deus que dá o crescimento, espiritualmente não é diferente. Todos os membros do corpo de Cristo, chamado igreja, receberam um dom, né? Seja espiritual, ministerial ou de serviço, com o propósito de edificação de todo o corpo, né? E Deus também é quem vai dar o crescimento espiritual para a igreja. E o crescimento, ele é simultâneo, né? Ele é proporcional para todos os membros. Nenhum membro do corpo fica sem crescer, irmãos. Mas apesar do crescimento vir de Deus, cada membro tem a sua responsabilidade nesse processo de crescimento, né? Paulo fala sobre isso em Efésios, capítulo 4, versículo 16, para que todo o corpo possa estar bem ajustado, ele deve estar ligado com o auxílio de todas as juntas, né? Segundo a justa operação de cada parte, contribuindo para o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. O item 2.1 vai falar sobre a edificação dos membros da igreja por meio da comunhão. Irmãos, por que quando você martela o dedo, a boca grita ai e sai água dos olhos se não foram eles que levaram a martelada? Porque todos os membros do corpo estão ligados pelas juntas, né? Isso fala de união, de comunhão. Da mesma forma, não faz sentido um membro do corpo de Cristo estar ferido e o outro membro não sentir nada, né? Só se ele não estiver ligado ao corpo, se estiver na igreja, mas não ser da igreja, né? Não ser participante do sangue de Cristo que corre pelo corpo igreja. Como um galho cortado que foi jogado sobre uma árvore que não está sendo participante da seiva, né? Porque se esse membro estiver realmente ligado ao corpo de Cristo, sem dúvida ele vai sofrer quando um outro membro estiver sofrendo, né? Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Seguindo aí no item, não só a comunhão traz essa edificação em amor para a igreja, mas também a disciplina gera edificação em santidade, né? Irmãos, ainda que não pareça, onde há disciplina, há demonstração de amor, de bondade, de cuidado, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11 da sua carta, ele diz que toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produzirá um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, né? E essa disciplina de Deus, concernente a esta vida, está sobre crentes e não crentes também, né? Claro que a disciplina é mais dura, né? Quando se trata de alguém que conhece a palavra de Deus e mesmo assim peca. Jesus disse em Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, né? E qual o resultado da disciplina, irmãos? O salmista ele testifica no Salmo 119, versículo 67, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora, depois que eu fui afligido, aí sim eu guardo a tua lei, né? E Jesus vai dizer que aquele que
guarda a sua palavra, esse é o que ama o Senhor, esse é o que ama a Deus, né? E tanto ele, o Senhor Jesus, quanto o Pai, virá para esse obediente e fará nele morada, né? E a presença de Deus morando em alguém é sinônimo de salvação, né? Tudo isso devido à disciplina que colocou a pessoa no eixo, né? Por isso, irmãos, que Salomão nos adverte em Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O item 2.2 vai falar sobre o dever da igreja em cuidar dos seus membros. Ele diz que, entre várias outras funções da igreja, está a responsabilidade de realizar atos de amor e bondade, tanto para com os cristãos quanto para com os descrentes, né? Sendo que devemos priorizar os domésticos na fé, os nossos irmãos em Cristo, né? Parece fácil, irmãos, a gente agir com amor e bondade, mas não é. Se fosse, Paulo não diria: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, né? Então, fazer o bem cansa, fazer o bem desfalece, porque é remar contra a maré. Se você viver de acordo com o curso natural do mundo, o curso natural da carne, você nem precisa fazer esforço, né? É só deixar as águas da vida te levar para o abismo. Agora, remar contra a maré cansa, porque fazer o bem vai contra, né, a nossa natureza, que é má continuamente. O próprio Senhor Deus disse isso quando destruiu a humanidade com o dilúvio e sentiu um pesar no coração, né? O meu espírito não vai mais contender com o homem, porque a natureza dele é má continuamente. Mas, irmãos, nós seremos recompensados por Deus se não nos cansarmos, se não nos desfalecermos de realizar atos de amor e bondade, né? E a recompensa não é a salvação, né? Não é a vida eterna. Boas obras não salvam, né? O que salva é a fé, mas seguida das boas obras. Então é diferente, né? A fé que tem que ser o motivo das nossas boas obras. É necessário as boas obras seguir a fé, porque elas são a evidência que alguém realmente tem fé. No final do item diz que Jesus se preocupava com as necessidades não somente espirituais, mas também físicas das pessoas. Ou seja, se você pregar o evangelho para um grupo de mendigos debaixo de um viaduto, mas não ajudar eles levando um prato de comida e eles morrerem de repente, é como se você estivesse mandando eles para o céu de barriga vazia, né? E da mesma forma, quando você leva marmitex todo dia para eles e não prega o evangelho, se eles morrerem nessas condições, é como se você estivesse contribuindo para eles irem de barriga cheia para o inferno, né? Por isso, irmãos, é necessário o cuidado tanto das necessidades físicas quanto espirituais das pessoas. Isso está relacionado com a missão social da igreja, né, que é o tema do item 2.3. Talvez alguém questione, né? Mas, irmão, essa questão social não é responsabilidade do governo? Sim, né? Mas a igreja pode minimizar o sofrimento das pessoas dando sua contribuição. Tiago, no capítulo 4, versículo 17 da sua carta, ele vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, o pecado de omissão, né? E no capítulo 2, versículos 15 e 16, ele diz que se um irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém disser: olha, vá em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí, né? Já o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 17, ele diz que aquele que tem bens do mundo, vendo seu irmão necessitado, lhe trancar o coração, o amor de Deus não estará nele, né? Quem tem o amor de Deus derramado no coração ajuda, contribui, estende a mão ao necessitado, porque, irmãos, se eu deixar de ajudar alguém nessa questão social por achar que é responsabilidade do governo, aos olhos de Deus, eu serei um servo inútil, né? Porque eu estarei disposto a cumprir somente aquilo que é da minha responsabilidade.
chegamos no tópico 3, que vai falar sobre a missão da igreja para com Deus. Segundo o comentarista, essa missão consiste em edificar um templo espiritual para adoração a Deus. E que templo é esse? Se é espiritual, não pode ser o templo de pedra, né? Esse templo é o nosso próprio corpo, né? Ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo disse isso, né, em 1 Coríntios 3,16. E no capítulo 6, versículo 19, dessa primeira carta também, ele diz, né? Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que não são de vocês mesmos? Então é esse templo, o nosso corpo, que precisa ser edificado, né, no sentido de conservá-lo irrepreensível para o dia do Senhor. Assim como o nosso espírito e a nossa alma também. O corpo não é para a prostituição, né, mas para o Senhor. O item 3.1 vai mostrar como era a adoração no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, né? Segundo o pastor Josué Rodrigues, o comentarista dessa revista, a adoração no Antigo Testamento acontecia de diversas formas e em vários locais diferentes. Começou com os rústicos altares que eram erguidos por homens piedosos como Abraão, Isaque, Jacó. Nesses altares eles ofereciam sacrifícios e adoravam a Deus, que se agradava desses sacrifícios, né? Depois veio o tabernáculo desmontável e portátil, falamos sobre eles na lição anterior, né? E por último o templo de Salomão e posteriormente de Zorobabel, e só a partir do Novo Testamento, com a morte e ressurreição de Jesus, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, né? Independente do lugar, embora o templo continua sendo o local ideal, né? Uma vez que o povo se reúne ali com o propósito de adorar a Deus, né? Agora, sabe o que nos chama a atenção, irmãos? É que, devido ao contraste entre a santidade de Deus e a natureza pecaminosa do homem, se aproximar de Deus era o mesmo que aproximar gasolina do fogo, né? O fogo de Deus consumiria o homem só pelo cheiro do pecado. Para os irmãos terem uma ideia, qualquer que tocasse no pé ou na base do Monte Sinai, onde no topo estava o fogo da glória de Deus, seria apedrejado até a morte, né? Até mesmo Moisés, irmãos, que falava face a face com Deus, no sentido de intimidade com o Senhor, de proximidade, né? Tanto que foi o único autorizado a subir no Monte Sinai, até mesmo esse Moisés só poderia ver Deus pelas costas, né? Porque ninguém veria a face de Deus e permaneceria vivo, né? Quando Deus mandou Moisés construir a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor, uma arca de madeira perecível, para que o homem perecível pudesse se aproximar de Deus, mesmo assim, um tal de Uzá tocou na arca indevidamente, né? Tinha as pessoas certas para tocar na arca, e ele tinha até boas intenções, foi para impedir que ela tombasse do carro, mas esse Uzá, ele foi fulminado pelo fogo de Deus, né? Isso é o juízo de Deus devido ao contraste ao pecado do homem, né? Mas Jesus, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, veio em forma humana a essa terra, para que assim também o homem pudesse ver a Deus, né? Contemplando alguém no mesmo nível que ele, né? Nascido de mulher, sujeito às mesmas necessidades do ser humano. E ele veio para morrer, ressuscitar ao terceiro dia, com o propósito de que o véu que fazia separação entre o lugar santíssimo e o povo fosse rasgado, né, de alto a baixo, e assim o homem pudesse, através da fé em Jesus, seguida de arrependimento, se apresentar diante de Deus sem sofrer dano algum, né? Agora não há exigência alguma para o local de adoração. A única exigência é que seja em espírito e em verdade, né? E dessa forma, não só podemos nos aproximar de Deus pela fé, como Ele ainda habita dentro de nós, né? E mais, irmãos, hoje nós o vemos pela fé, pelos olhos da fé, né? Mas chegará o dia em que, assim como Ele é, o veremos, e mais ainda, seremos semelhantes a Ele, né? Com o corpo glorificado e incorruptível. Veja o poder, irmãos, que há no sangue de Jesus, na vida daquele que o recebe como Senhor e Salvador, e obedece os seus preceitos, né?
Item 3.2, constituindo uma casa para a habitação de Deus. Agora, que casa é essa? A igreja viva, né? Seja cada membro individualmente ou coletivamente. Paulo disse isso em Efésios, capítulo 2, versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quando vivemos de acordo com a palavra de Deus, essa casa passa a ser o nosso coração, né? Jesus disse isso, né? Que se alguém me ama, guardará a minha palavra. Falamos sobre isso já no começo, né? Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, assim como a Arca da Aliança tinha dentro as tábuas dos mandamentos, e por isso os dois querubins de ouro estavam um de frente com o outro, né? Sobre a tampa, né, o propiciatório ali da arca, e Deus se manifestava a Moisés sobre a arca entre os querubins, assim também os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que temem a Deus, né, dos que obedecem a sua palavra. E Paulo vai dizer que nós temos esse tesouro em vaso de barro, né? Assim como a arca era de madeira perecível e continha algo precioso como a palavra de Deus. Então o nosso coração é a Arca da Nova Aliança, né? Por último, o item 3.3 nos orienta a seguirmos o exemplo da igreja primitiva, né? Apesar dela estar longe de ter a estrutura que temos hoje, a adoração dos irmãos era efusiva, né? Entusiasmada, fervorosa, partiam o pão juntos em casa, tomavam refeições com alegria e singeleza de coração, ou seja, uma adoração de coração, né? E contando com a simpatia do povo, porque a adoração da igreja e estilo de vida deles influenciavam o povo ao seu redor. Talvez alguém diga, mas irmão, era porque, assim como os apóstolos, a maioria dos irmãos viram Jesus pessoalmente, né? Estavam mais convictos da existência dele, que ele realmente ressuscitou. Cerca de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado, né? Nós não vimos. Sim, meus irmãos, nós não vimos Jesus ressuscitado, mas que fé é essa que precisamos ver para crer, como Tomé, né? Sem contar que nós somos mais privilegiados ainda, porque Jesus disse justamente para o Tomé, porque você viu, Tomé, você creu. Mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais uma lição. Eu espero ter contribuído com a edificação espiritual de vocês e ter ajudado de alguma forma no preparo da lição daqueles que estarão ministrando essa aula nas suas igrejas. Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta para refletirmos juntos na lição de número 4, que vai falar sobre a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Eu tenho certeza que essa lição também será uma bênção para a glória de Deus. Conto com vocês e até lá.